Planetas da Fé. Fé é o único meio pelo qual podemos ver, ouvir ou sentir o mundo superior. Senão, tudo fica sem sentido para nós. Para entender aquele plano, é necessário um despertar interno. Podemos nos conectar com o mundo superior apenas através de uma fonte mais elevada. Por isso, o conhecimento do plano superior não é um conhecimento comum, é sentimento e um sentido transcendental e supramental. Mas a rendição é compulsória para se perceber isso. Depois disso, seremos capazes de continuar a ouvir e cantar, lembrar, adorar e louvar o Senhor, ou prestar tantos outros tipos de serviço. Mas a primeira coisa, o fundamento da devoção, deve ser a autoentrega. Senão, nada se conseguirá. Nossa exibição de devoção será mera imitação. Devemos sentir sinceramente: serei fiel em meu serviço ao Senhor Supremo, destino-me a Ele, estou pronto para morrer para viver. Quero viver para Ele apenas, e não para realizar qualquer interesse separado. Não desejo nada menos que o absoluto. Quero ser todo dele. Um tal tipo de intensidade é uma necessidade indispensável para um devoto. Um devoto tem de conceber, tem de sentir que se destina a Krishna. Ele não é uma entidade independente. Ele depende de Krishna, quem é o mais elevado centro absoluto, e de nada mais. Então, logo no início, Siddhartha Maharaj fala, o início é fé, temos que ter fé. A fé é essencial. Mas todos nós estamos aqui agora, vocês escutando eu falando, temos um pouco de fé. Mas a nossa fé é fraca. Existem 4 tipos de fé. Não sei qual estágio que estamos, mas não é no estágio intermediário nem no mais avançado, que é Shirada. Estamos ou no nível de pouca fé ou um pouco menos de fé. Mas ainda não temos tanta fé. Estamos num estágio, mas temos um pouco. O importante é que temos um pouco e estamos aqui agora vocês fazendo Shiravanam e eu Kirtan. Kirtan também é falar sobre Deus, Harikatha. E é o que Deus mais gosta, Shiravanam Kirtan. Primeiro ele gosta mais que falemos e depois a segunda coisa que ele mais gosta é que escutemos. Para que escutar? Para também poder pregar. Então, tudo que é falado, o que é lido dos gurus, dos livros, das aulas de Srilata Maharaj, que lemos sempre, temos que pregar para os outros, não é somente escutar e guardar. Ou escutar e não guardar, o que é pior ainda. E aí, com a fé, nós temos um pouco de fé, como eu falei, temos que ter o contato com alguém que é mais elevado do que nós, que é o Sadhu Sangha. O segundo passo, o primeiro é ter fé. O segundo passo é Sadhu Sangha, associação com devotos. Se possível, associação com o sadhu, com o guru. O guru é o rei dos sadhus. Srila Siddhartha Maharaj fala isso. Mas a associação é aquilo, não é estar do lado do guru. A associação é seguir o que o guru fala. É seguir as orientações do guru. Isso é associação. E através disso, das orientações, da associação com um devoto puro, com a associação com os devotos, faremos as práticas espirituais. Cantaremos, escutaremos sobre Krishna, cantaremos, claro, sobre Krishna, não músicas mundanas, escutaremos sobre Krishna, Harikatha, faremos alguma oferenda para Krishna, enfim, os processos devocionais. E aí, gradativamente, vamos aumentando nossa fé. E aí chega a rendição. Temos que ter rendição. Rendição ao Guru, rendição a Deus. Temos que ter a concepção, e não só a concepção, temos que pôr em prática o que sabemos, o que lemos.
Temos que ter a concepção que temos que deixar Krishna feliz. E como deixaremos Krishna feliz? Deixando o Guru feliz, o discípulo dele mais querido, o representante dele na Terra. Aí, deixando o Guru feliz, deixaremos Krishna feliz. E como que serviremos Krishna? Servindo o Guru. A ponte entre nós e Krishna e Deus é o Guru, é o mestre espiritual fidedigno. Não tem outra forma de chegar em Deus sem alguém mais elevado. E no caso, o mais elevado é o Guru. É o mestre espiritual fidedigno. Ele é o mais elevado. Então não tem como chegar em Deus, não tem como se render ao Deus se não se render ao Guru. Então são 3 coisas básicas. Quando recebemos a iniciação, o que devemos fazer? Rendição ao Guru. Também devemos fazer perguntas relevantes. O que seria a pergunta relevante? É a pergunta que vai lhe dar um benefício espiritual, não uma pergunta para a sua mente. A mente sempre quer saber tudo, mas o que você quer saber, o que eu quero saber, será que está ligado no meu avanço espiritual? A resposta que o Guru dará sobre aquele assunto vai me dar uma evolução espiritual ou é só uma curiosidade que eu tenho? Então, segundo ponto, perguntas relevantes. E a terceira coisa que temos que ter é serviço ao Guru. Porque não adianta somente falarmos que nos rendemos a ele, perguntar as coisas para ele e não servi-lo. Então são 3 coisas básicas que temos que fazer. E com a rendição ao Guru, a rendição a Deus, tudo virá. Cada passo que damos na direção de Deus, ele dá 10 na nossa direção. Então essa é a forma de evolução espiritual. Servir o Guru para servir Krishna, servir Deus. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Identificar-nos com nossa família, sociedade ou país é egoísmo estendido. Entretanto, toda falsa identificação deve ser eliminada. Não devemos ser egoístas, nem nos enredarmos num egoísmo expandido. Em vez disso, todo tipo de contaminação externa deve ser eliminada de nossa concepção do eu. Todas as demandas exteriores devem ser canceladas. Nisso, sentiremos na intimidade de nossos corações que estamos conectados ao todo infinito, ao absoluto. E nosso êxito não necessita de nada externo. A única coisa que se pede de nós é que desmantelemos a cobertura do ego. O ego está acumulando alguns elementos externos, mas essa caixa de coleta externa tem de ser dissolvida, destruída, e então, no âmago de nossos corações, encontraremos nossa conexão com o plano fundamental do serviço amoroso ao todo orgânico. Tanto o gozo como a renúncia são anormais. São 2 tipos de demônios, desfrute ou exploração, e eterno descanso ou renúncia. Estas 2 tendências são nossas inimigas. Uma vida positiva mais elevada só é possível quando nos tornamos totalmente independentes tanto da exploração quanto da renúncia. Tudo nos auxiliará, se conseguirmos perceber tudo em conexão com o centro. Por outro lado, nossa linha não recomenda o tipo de renúncia exclusiva praticada pelos shankaristas e budistas. Estamos interessados em harmonizar as coisas de modo que tudo nos lembre de nosso dever para com o absoluto e nos encoraje a nos dedicarmos a ele. E aqui Srila Siddhartha Maharaj continua falando, e ele fala sobre o egoísmo. Então, devemos evitar o egoísmo, mas não só o nosso egoísmo, a extensão do nosso egoísmo. E qual que é a extensão do nosso egoísmo? Como ele falou, a família, os amigos, enfim, quem está ao nosso redor. É a extensão do egoísmo. Porque alguns falam, mas eu não sou egoísta.
mas você está estendendo isso para a sua família. Você pensa em você e na sua extensão. Você pensa em você, na sua família e nos seus amigos. Mas devemos gradativamente retirar esse mau hábito que temos. O ego é o maior obstáculo que temos para a vida espiritual. O que nos afasta da devoção pura, os gurus falam, é o nosso ego do tamanho do Himalaia. Nosso ego é gigante. E a pessoa que fala que não tem ego, ela tem muito ego, que ela não admite nem o ego que ela tem. Todos nós temos muito ego, mas devemos afastar isso de nós. E também não entrar naquela prática, naquela objetivo de vida, de desfrute dos sentidos e nem da renúncia total. Porque tanto a renúncia total como a ação fruitiva, o desfrute material, são muito ruins para a devoção. Temos que focar no centro, como foi dito. E quem é o centro? O centro é Deus. Deus é o centro de tudo. Não somos nós. Tem muitas pessoas que são egocêntricas. Ela acha que tudo gira em torno dela. Se choveu, é porque algum motivo teve para a chuva cair, porque ela precisava da chuva. Ela acha que o mundo inteiro gira em torno dela, que os semideuses só fazem o que ela quer. E não é assim. O centro é Deus, Deus é a raiz da árvore. Então temos que servir Deus e nunca querer renunciar a tudo, como é dito, Shankaracharya ou o budismo. Por que nós, os homens da Gaudiya Vaishnavismo, raspamos a cabeça, mas não totalmente como os budistas e outras linhas? Outras linhas raspam a cabeça como um sinal de renúncia, mas eles fazem renúncia total a tudo. Por isso que o objetivo final deles é ir para o Brahma Jyotis, Tatastha Shakti. O que é isso? É o mundo do nada, Nirvana. É onde não tem consciência, não tem livre-arbítrio. Eles almejam isso, fazendo a renúncia a tudo aqui na Terra, mas é muito difícil também chegar a esse plano. Mas esse é o objetivo final deles, renunciar a tudo e ir para esse local. E nós, Gaudiya Vaishnavas, os homens, as mulheres não precisam raspar a cabeça, mas os homens, nós raspamos a cabeça e deixamos aquele rabinho, como é chamado aqui no Ocidente. Ah, porque você usa esse rabinho? Isso chama-se sika. E por que deixamos a sika? Porque a sika representa Deus. Nós fizemos, ao raspar a cabeça, estamos fazendo um voto de renúncia total, mas não a renúncia a Deus. Então a sika representa Deus. E é dito também que quando o devoto vai para o mundo transcendental, os Vishnudutas, que são os representantes de Vishnu, de Deus, eles vêm nos pegar, né, pegar a alma, e os homens ele pega pela sika. Ele puxa a alma pela sika. Então, também é dito isso. Mas não devemos renunciar. E a renúncia, Krishna fala no Bhagavad Gita, a renúncia é pior do que a ação fruitiva. Não devemos renunciar. Srila Siddhar Maharaj fala, a renúncia é como o funcionário que quer fazer greve na empresa. Ele pensa, só o chefe ganha dinheiro, eu ganho um salário muito pequeno, eu vou renunciar a tudo, eu vou fazer greve. Não devemos fazer isso, não devemos renunciar. E gradativamente temos que nos livrar do desfrute material, porque o desfrute material nos amarra ao mundo material. O desfrute material, ele provoca karma, ou bom ou ruim, provavelmente karma ruim. E o karma vai nos trazer para o mundo material novamente.
e vida após vida, se continuarmos no desfrute, uma vida desfrutaremos muito. Quando temos um karma bom, a pessoa nasce com karma bom, ela nasce bonita, ela nasce com dinheiro, ela nasce numa família boa, culta, enfim, ela tem toda a oportunidade de desfrutar. E são raríssimas as almas que estão num corpo que tem um karma bom, que vão se dedicar a Deus. Normalmente o desfrute é muito grande. Você pode ver por alguns atores, atrizes do Brasil, de Hollywood, enfim, de onde for. Dinheiro, fama, sexo, beleza, tudo isso leva aonde? Ao desfrute. E o desfrute vai produzir karma ruim. E o karma ruim, o que fará na próxima vida? Você virá cumpri-lo. E aí você nascerá feio, sem dinheiro, com todas as condições de não desfrutar. Normalmente é assim, uma vida muito desfrute, outra vida pouco desfrute. Não devemos continuar nesse ciclo de reencarnação, nascimento após nascimento. Estamos num corpo humano, como diz Srilacharya Maharaj. Vamos aproveitar esse corpo humano. O corpo humano é a única espécie que a alma pode estar, que pode fazer serviço para Deus, tem a consciência, pode ter a consciência que nós não somos o corpo, nós somos a alma. Um animal não pode ter isso, a planta não pode ter. Eles só vão servir Deus se o ser humano interferir, colocá-lo no serviço. Então temos que aproveitar o corpo humano. E aproveitar para quê? Para servir Deus. Tudo é por Deus e tudo é para Deus. Nós estamos nesse corpo humano não para nós, para o nosso desfrute, para a nossa comodidade. Estamos no corpo humano para servir Deus e vamos aproveitar isso. Não sabemos na próxima vida nem se nós viremos para o mundo material num corpo humano. Provavelmente não. Provavelmente não estaremos no corpo humano na próxima vida. Somente se fizermos serviço devocional, a chance vai aumentando. Quanto maior a rendição a Deus nessa vida, maior a chance de voltar no corpo humano na próxima vida e assim continuar o nosso processo devocional. Então, nós não vamos perder tempo, vamos continuar no serviço devocional através da guia de um guru. O guru, como é sempre dito, ele é o capitão do barco e esse barco vai nos levar para onde? Para o mundo transcendental. O guru sabe o caminho, nós não sabemos. Nós estamos no mar, no oceano de Maya, afundando cada vez mais no oceano de Maya. E quando passa o barco do guru, quando nós temos a oportunidade de conhecer um guru fidedigno, de ver uma missão fidedigna que faz a coisa correta, rumo a Deus, temos que pular no barco e agarrar nesse barco. E como que isso é feito? É feito através da iniciação. A iniciação é o momento que a alma nasce para a vida devocional nesse corpo. Então, após a iniciação, entramos no barco, fazemos parte do barco que vai rumo a Krishna, mas temos que fazer o que o Guru orienta, as práticas devocionais da forma correta, o melhor que podemos, gradativamente dia após dia, temos que aumentar nosso serviço, a nossa rendição, e assim não cairemos do barco, porque se fizermos a prática esporádica, se viermos ao templo uma vez por ano, no Gora Purnima, ou nem uma vez por ano, a cada 2 anos, se não fizermos a prática diária em casa, cairemos do barco. E cairemos aonde? No Oceano de Maya novamente. Entraremos de novo no Oceano de Maya. E para passar outro barco é muito difícil, pode levar vidas.
ou não, mas não sabemos. Então, quando tem um barco rumo a Deus, um mestre orientando, nos orientando como está acontecendo. Essa semana tivemos aula na terça-feira, no dia do festival de Iratayatra. Shilacharya Maharaj deu seu darshan. Todo domingo ele está dando seu darshan. Ele está dando a misericórdia, respondendo as perguntas com muita paciência. Perguntas que às vezes não são relevantes para a devoção, mas ele responde com muita paciência, tolerância, humildade. Então, temos que aproveitar isso. Nem é tão cedo, 10h30 da manhã, levante às 10, cante conosco aqui no programa. 10h30 ele começa a dar a aula. Não importa se não entender o inglês que ele fala. Não importa, a alma entende o idioma. Isso Krishna Das Kaviraj Goswami falou. Quem foi Krishna Das Kaviraj Goswami? Shila Krishna Das Kaviraj Goswami. Foi quem escreveu o Sri Chaitanya Charitamrita. Ele disse isso. Todos os gurus falam isso. A alma entende. O nosso intelecto não, mas a alma entende. Então, só de ver o guru, o darshan dele, já é algo muito auspicioso. E o que é auspicioso? É algo que levaremos, é algo espiritual. As pessoas usam essa palavra de forma errônea. Ah, hoje é um dia auspicioso para fazer negócio. Não, isso não existe. Auspiciosidade, a palavra realmente, o significado dela é o que é bom para a devoção. E ver o guru fidedigno, que seja uma vez por semana, é muito auspicioso para a nossa devoção. Vamos continuar a leitura. Negligenciar o meio ambiente, pensando que está cheio de coisas materiais indesejáveis, não nos ajudará. Isso não é correto. Tudo no meio ambiente deve nos lembrar do absoluto. Nesse espírito, devemos nos movimentar pensando: aceite e conecte-me com o serviço a nosso Senhor. Ao olharmos para o meio ambiente com a visão correta, tudo nos ajudará, nos encorajará e incitará em nosso serviço ao centro. Vivemos num todo orgânico, num sistema, e esse sistema é composto de proprietário e propriedade, do possuidor da potência e dos diferentes tipos de potência. O ambiente sempre é perfeito. Tudo que é colocado para nós, adversidades ou coisas boas materiais, tudo é perfeito. Para quê? Para purificar nossa alma. Por isso que Krishna criou a lei do karma, ação e reação. Essa lei é a melhor coisa que tem para nós. Porque isso está purificando nossa alma. De que forma? Estaremos cumprindo as ações materiais das vidas anteriores. Não há como ter amor puro por Deus se ainda tivermos dívidas. Aquelas ações que fizemos e ainda não cumprimos a reação. Não há como ter amor puro por Deus nessa condição. Por isso que Deus, Ele nos dá a reação para cumprirmos o karma. E todos pedem para Deus tirar a reação. Quando estamos com adversidade, pedimos para Deus nos tirar daquele problema. Mas é a misericórdia dele, ele já está dando o melhor para nós. É uma concepção errada pedir para Deus, para ele nos tirar o que achamos que é ruim. Ah, mas nós estamos sofrendo muito. Mas isso é o que vai purificar nossa alma. Estamos interessados no corpo ou na alma? Nós queremos que Deus tire as adversidades, a doença, enfim, qualquer coisa, falta de dinheiro, a Covid-19, o que for.
Nós queremos que ele tire isso, por quê? Porque nós nos identificamos com o corpo. Então não é bom para o corpo, claro que não. É bom para o corpo ficar numa cama doente, com febre, com dor, com problema respiratório, como a Covid está produzindo em alguns. Claro que isso não é bom para o corpo, mas é bom para a alma. É uma purificação da alma, senão o Senhor Yamaraj não tinha feito isso, que é o representante de Krishna. Krishna não está preocupado com a Covid-19, ele tem um representante dele. Cada um faz uma coisa. Como ele tem um representante dele aqui na Terra, que é o Guru, ele tem um representante dele, que são semideuses, que cuidam da natureza, da chuva, do sol, da tempestade. Os semideuses tomam conta disso, não é Krishna. Então, estamos pensando somente no nosso corpo material. Por isso pedimos para Deus, a maioria, ontem mesmo, né? Ontem teve aquele grupo do pessoal e a maioria das perguntas, ou o que o pessoal pede, ore pelo meu pai, ore pela minha mãe, dá uma lista de 10, 15 pessoas para que, no comentário, para que eu ore para eles. Veja só que concepção a pessoa tem, uma consciência materialista, quer somente sair do sofrimento material, não está pensando em nenhum momento na alma. Essas pessoas não pensam na alma. Por que elas não pensam na alma? Porque elas não têm a concepção, não se identificam que elas são a alma. Elas acham que são o corpo. E com a concepção que somos o corpo, claro que nós vamos cuidar do corpo. Mas quando a pessoa entra na consciência que ela não é o corpo, não adianta somente ler e eu falar, o Guru falar. Isso tem que entrar na nossa alma. A consciência que não somos o corpo. Quando nós entrarmos nessa consciência, não vamos gastar tantas horas por dia para o nosso corpo. Ou, como foi dito aí, para a nossa extensão do corpo, que é qual é a extensão do nosso corpo? Nossa família, nossos amigos. Então, com a compreensão que não somos o corpo, somos a alma, vamos dedicar mais tempo ao dia para a alma, para a nossa alma e para a alma dos outros. E conforme formos tendo a consciência que devemos cuidar da alma, não só a nossa, mas a de todos, vamos começar a nos preocupar com a alma dos outros também, não com o corpo dos outros. Porque o corpo dos outros, como o nosso, é temporário. O sofrimento é temporário, a alegria é temporária. A alma não é temporária, a alma é eterna. Então, quando nós compreendermos que nós somos a alma, que temos que dedicar boa parte do dia, o ideal, é claro, é o dia todo dedicar a nossa alma. Aí vamos começar a ajudar a alma dos outros, não o corpo dos outros. A concepção de ajudar o corpo dos outros é a mesma concepção que temos de ajudar o nosso corpo, pensar somente no nosso corpo. Em 24 horas, quantos minutos dedicamos ao corpo? Como eu disse, o corpo nosso e dos nossos, a nossa extensão. E quantos minutos do dia dedicamos? É só fazer essa reflexão. Como eu falo sempre, não sou eu que falo, quem falou isso foi Srila Govinda Maharaj. No final do dia temos que fazer um balanço. Vamos fazer um inventário todo dia. Algumas empresas no final do mês fazem inventário para ver quanto tem em estoque, para ver tudo isso. Nós temos que fazer um inventário diário, um balanço diário. O que eu fiz hoje para a minha alma e o que eu fiz hoje para o meu corpo. O que eu fiz para a alma dos outros e o que eu fiz para o corpo dos outros. E o que foi feito para o nosso corpo ou dos outros vai produzir karma. E o que fizermos para a nossa alma e para a alma dos outros produzirá mérito espiritual. E o mérito espiritual é eterno. E o karma não.
O karma viremos em alguma próxima vida para cumpri-lo. Tanto o karma bom como o karma ruim. Então, não é só escutar isso, temos que pôr em prática. Mas como que iremos ter a concepção que somos a alma e não o corpo? Somente limpando a alma, fazendo o processo devocional. Não há outra forma, não adianta ficar pensando, meditando. Eu sou a alma, eu não sou o corpo. Não adianta. Temos que servir o que limpa a nossa alma e vai dar a compreensão correta, a Minaya descenderá. O que limpa a alma é serviço devocional. Não é meditar que não somos o corpo, que somos a alma. O processo nosso, os 9 processos principais, quais são? Shiravana, Kirtana, Vishnu Smarana, Padasevana, Archana, Vandana, Dasyan, Sakyan, Atmanivedana. O que quer dizer isso? Isso é algo importante que temos que decorar para a hora de pregar. A pessoa pode perguntar para nós, qual a prática que vocês fazem? Como que podemos querer pregar Bhakti Yoga se não sabemos as 9 práticas principais? Pelo menos as 2 principais, Shiravana Kirtana, falar sobre Deus, cantar o seu santo nome, cantar as canções e escutar sobre ele, escutar as canções, Shiravana Kirtana. Vishnu Smarana, pensar em Deus. Padasevana, servir aos pés de Deus, aos pés de lótus de Deus. Archana, Archana é a adoração no altar, no seu altar da sua casa, oferecendo comida, flores, incenso. Vandana, Vandana é a oração que fazemos. Existe uma oração pronta, glorificando os gurus, glorificando Deus, glorificando Mahaprabhu, glorificando Radha Krishna, as deidades de Navadvipa, enfim. Está glorificando Tulasi Devi, todas as grandes personalidades que têm que ser glorificadas, está nessa oração Vandana que tem no nosso livro de canções. Alguns mantras são compostos por Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Outro processo, servir Deus como servo mesmo, Dasyan, como amigo, Sakyan, e Atmanivedana, que é a entrega total. Então, com esses 9 processos principais, e existem outros, claro, iremos limpando a alma, e com a limpeza da alma, tudo se resolverá. Iremos largar o desejo material, o desejo do desfrute, não iremos querer a renúncia, porque iremos querer servir Deus. Imagina renunciar a Deus. Vamos querer cada vez mais servir Deus. Tudo isso através da limpeza da alma. Não autoprocesso. Não há como controlar os sentidos somente pela inteligência. A inteligência é um grande aliado. Mas algum dia, se você não fizer a Bhakti Yoga, a limpeza da alma, Srila Siddhar Maharaj fala isso no seu livro Sri Prapana Jivanamrita. O yogi mais elevado que existe na yoga mística, ele não consegue controlar os seus sentidos o tempo todo. Algum dia ele cai. A Bhakti Yoga é o único processo que vai limpar os seus sentidos cada vez mais. Quanto maior a entrega, maior a limpeza da alma. Então é muito importante escutar uma aula dessa num livro de Srila Siddhar Maharaj, porque ele dá todo o segredo aqui. Na verdade não é segredo, porque ele está escancarando o que temos que fazer. E o livro, como é que chama o livro? Sempre é bom pensar nisso. A busca amorosa ao servo perdido. Deus está amorosamente nos buscando, e como ele faz isso? Ele manda o seu representante ao Guru, e o Guru é um poço de misericórdia, é um poço de humildade e tolerância,
um poço sem fim. Imagina só o que um guru passa com os devotos falando seus problemas pessoais para ele. Mas ele está na função como o Nityananda Prabhu, que é o Adi Guru. Mesmo quem bate nele, mesmo quem xinga ele tem que ser misericordioso, ele tem que ser tolerante e dar respeito sem querer em troca. Nityananda Prabhu é o Adi Guru, ele fez isso com Madai, Jagai Madai, dando exemplo para os gurus. E não só para os gurus, para nós também temos que ir lá. Mas eu não sou guru, eu não tenho que ser humilde e tolerante. Claro que temos. Essas são as qualidades principais, humildade e tolerância, dar honra e respeito a todos sem querer em troca. Isso daí vai fazer com que nós consigamos cantar o Mahamantra Hare Krishna ininterruptamente. Esse é o terceiro sloka do Shri Shikshastakam que Mahaprabhu escreveu. Então temos que ter essa compreensão. Vamos ler mais um pouco. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Na hora da pergunta, com a pergunta das pessoas, a aula fica mais solta. Ela não fica naquele quadradinho. Às vezes tem uma pergunta que muda o assunto, às vezes. Então, é importante fazer pergunta. É impossível que ninguém tenha pergunta. Um assunto tão complexo, um assunto tão maravilhoso. Sempre temos alguma pergunta, mas não se acanhem. Senão, o tempo vai passando. Às vezes, uma dúvida que vocês tenham, se eu não souber responder, eu vou procurar a resposta. E no outro dia, ou quando possível, eu falarei a resposta. Porque não podemos levar dúvida. Temos que esclarecer as dúvidas que temos. Isso é muito importante. Para quê? Para o serviço devocional fluir mais perfeito, mais facilmente. Empório de Rasa. A potência do Senhor é dinâmica, e esse dinamismo está sempre produzindo rasa, ou sabor de êxtase. Todo o lila está produzindo êxtase, ananda, rasa. O próprio Krishna é o empório de rasa. Seu lila necessita do movimento dinâmico, o qual não pode ser eliminado. E esse movimento está sempre produzindo um novo êxtase que alimenta cada átomo do mundo espiritual. Nessa morada transcendental, Krishna é o centro que atrai tudo e provoca rasa e ananda, êxtase e júbilo em tudo. Essa é a natureza do movimento do absoluto. Não é algo estático, mas dinâmico, cheio de movimento. A cada ponto, a cada passo, produz um novo tipo de alegria infinita. Não é a velha e estéril alegria que encontramos por aqui. Krishna, ele é um empório de êxtase, de rasa, bem-aventurança, e ele está distribuindo isso para todos. Mas nós não temos o reservatório próprio para receber. Não é como o mundo material. Krishna, ele é a suprema personalidade de Deus. Ele tem mais qualidade do que todos nós. Krishna ele é o único, nenhum avatar dele tem 64 qualidades. Krishna tem 64 qualidades. Os avatares dele têm 60 qualidades. O Senhor Ramachandra, Nishinradeva, Vamanadeva, Varahadeva, Kurma, enfim, os avatares dele têm 60 qualidades. Os semideuses têm 55 qualidades, mas os semideuses estão no mundo material. Os semideuses não foram para o mundo transcendental, eles não estão lá. Muitas pessoas adoram os semideuses, mas os semideuses ainda estão no mundo material. Os semideuses, eles têm muita vontade de ter um corpo humano como nós.
para poder servir Deus, porque o corpo humano é a melhor forma que a alma pode entrar, é o melhor corpo que a alma pode adquirir para servir Deus, é o corpo humano. Nem os semideuses têm a capacidade de servir Deus como nós. E os semideuses têm 55 qualidades, e o ser humano tem 50 qualidades. Mas, de cada qualidade, nós temos muito pouca qualidade. Muito pouca qualidade. Deus, além de ter mais qualidade do que todos, a suprema personalidade de Deus, Sri Krishna, o todo belo, o todo atraente, ele tem uma quantidade infinita de cada qualidade. É descrito em alguns livros, Srimad Bhagavatam e outros livros, a beleza de Krishna. Eu lembro de uma aula de Sripad Tyagi Maharaj na Índia, em 2014, que eu fui para lá, e ele começou a falar, descrever como era o corpo de Krishna. E ele ficou tão animado, eu acho que eu tenho gravado em vídeo isso. Eu vou procurar, mas ele estava tão animado em falar como era Krishna, aqueles cabelos ondulados, grande, o corpo dele, aquele tórax enorme, braços fortes, como um atleta mesmo, mas natural. Krishna não ficava puxando peso, fazendo musculação, para ser daquele jeito. Krishna é a suprema personalidade de Deus. Então, você imagina, alguns se acham bonitos aqui no mundo material, mas o que é beleza comparada com Krishna? Se existe uma flor bela, existem algumas flores que você fala, como que é possível uma flor ser tão bonita assim? O ser humano nunca pintaria, nunca seria capaz de produzir uma flor, nem na forma de pintura, daquela forma, e Deus fez. Você imagina Krishna como é lindo. É descrito também Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, que eram maravilhosos em termos de beleza. E algumas pessoas no mundo material se acham lindas. Por quê? Porque ela está vivendo no casulo dela, dentro de um casulo. Ela, na verdade, é uma borboleta que está no casulo. Krishna é a borboleta. E ela é aquela larva que está no casulo e se acha linda. Então, temos que ter a compreensão. Krishna, todas as qualidades ele tem ao extremo. A beleza, a bondade, a tolerância, a humildade, tudo. Todas as qualidades Krishna tem na forma infinita. Porque ele é infinito. Nós somos finitos. Mas ele é infinito. Mas nós temos 50 qualidades por quê? O ser humano. Porque o ser humano, ele é uma centelha de Deus. Ele é uma partícula da energia marginal de Deus. Tatasta Shakti. A energia marginal de Deus. Por isso que nós nunca fomos criados. Krishna nunca foi criado e nem nós. A alma nunca foi criada. Essa história que alguns falam para enganar os outros. Ah, você é uma alma muito antiga, para deixar a pessoa feliz. Para que isso, enganar? Todas as almas têm a mesma idade. Nós nunca não existimos. O que quer dizer isso? Nós sempre existimos e nunca vamos deixar de existir. A nossa alma nunca vai morrer, nunca vai deixar de existir. Não só nossa, dos animais, das plantas, dos átomos, porque todo átomo tem alma. Então, Krishna, nós temos as qualidades porque nós somos um pequeno fragmento, uma centelha divina. E é dito, né, já falei isso também, o tamanho da alma é um fio de cabelo. O diâmetro de um fio de cabelo, a pontinha do fio de cabelo, você pega o diâmetro, que praticamente não dá para enxergar, você divide em 10.000 partes. Esse é o tamanho da nossa alma. Então temos que ter consciência da nossa insignificância, que nós não somos nada. Se a pessoa está se achando muita coisa nessa vida
e dar carteirada, você sabe com quem você está falando, eu tenho tantas faculdades, eu tenho PhD, eu tenho MBA, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mestrado, doutorado e qualquer título que for. Eu ganhei o Prêmio Nobel da Ciência, e daí? Isso não quer dizer nada. Não temos que ser orgulhosos de nada. Não temos nada, porque Krishna pode nos tirar desse corpo a qualquer momento. Ah, morreu o Prêmio Nobel de Medicina de tal ano. E daí? Quem ele é hoje? Ele é uma alma que está sem o corpo material e foi para um corpo sutil, até reencarnar novamente. Então não temos que ficar orgulhosos de nada material. Não há por que ter orgulho de algo material. Ah, eu moro numa casa tão linda, eu tenho um carro tão lindo, eu tenho uma mulher tão linda, eu tenho um marido tão lindo, meu filho é perfeito, meu filho é lindo. Isso é tudo ilusão da nossa mente, porque o filho não é seu, a mulher não é sua, ninguém é de ninguém. Nós pertencemos a Krishna, nosso corpo pertence a Krishna. Por isso que é dito nas escrituras, alguns devotos pensaram em se suicidar, como Sanatana Goswami, e aí foi dito para ele, esse corpo não é seu, como é que você vai fazer isso? Esse corpo é de Deus. Por isso não temos o direito de tirar a vida de ninguém, nem de um inseto, de ninguém. Muito menos de um mamífero para comê-lo. Krishna fica muito, muito triste quando fazemos isso. E como que é a reação? Como que isso vem para nós? Um karma muito ruim para a próxima vida, para as próximas vidas. Mas não tem problema se comemos carne até às 6h59, antes de começar a aula. Ou alguém está comendo carne agora, também pode ser. Mas pare imediatamente. Não importa o que fizemos nesse período anterior dessa vida. É daqui para frente. Srila Govinda Maharaj já falou isso. É daqui para frente. Siga daqui para frente da forma correta. Não vamos apontar o dedo para os outros daqui para frente. Olhar os defeitos dos outros. Não vamos ser moscas. Nós nascemos com a educação de sermos mosca, sempre olhando o defeito dos outros. Sempre olhando tudo errado dos outros. E o nosso erro? Nós temos tantos erros, vamos concentrar em nós para tentar eliminá-los. Mas somente iremos eliminar o erro fazendo a prática devocional. Tem perguntas aqui, vamos ler, depois voltamos na leitura. A pergunta é da Mirita Didi. Não, desculpa. É da Ana Purna. Ela diz, mas eu sou uma alma perdida. Como posso falar de Krishna para outras pessoas? Todos nós estamos no buraco, Annapurna. Nós somos caídos. Se Srila Bhaktivinoda Thakura, ele compôs várias canções falando que ele é o mais caído, ele é o mais miserável. Imagina quem somos nós se Srila Bhaktivinoda falou isso, mas ele não falou isso para os outros chegarem para ele e falar, nossa, para com isso, você é uma alma tão elevada, como acontece aqui no mundo material conosco. Como diz Shilacharya Maharaj, as pessoas quando alguém fala Jai para ele, fala o nome e fala Jai, a pessoa fala, para com isso, eu não gosto disso, mas é minha boa. Ela fala mais que eu gosto. Todos nós somos caídos, mas temos a obrigação de falar sobre Krishna. Por quê? Não sabemos nada, claro que não sabemos nada. Quem acha que sabe o Mahabharata, eu sei o Mahabharata, eu já li tantas vezes. O Mahabharata que temos aqui no mundo material
Ele é uma fração do Mahabharata do mundo transcendental. Veja só como nós somos limitados. Nós não sabemos nada. O que sabemos de Lila, os poucos Lilas que sabemos, é algo insignificante perto dos Lilas que existem de Krishna, de Mahaprabhu, de Nityananda Prabhu, dos associados de Deus. Nós não sabemos nada, por mais que estudemos, não sabemos nada. Mas, Annapurna, você, eu e todos que estão ouvindo, sabemos mais do que quem nunca ouviu falar Krishna. Hoje existe muito isso. Na época de 1970, por aí, todo mundo tinha ouvido falar alguma vez de Krishna. Por quê? Porque os Beatles difundiram isso. Os Beatles foram usados por Deus também, através de Prabhupada, Swami Prabhupada. Todo mundo adorava esse conjunto musical. E tem alguns brasileiros que também cantaram algumas músicas, cantando Mahamantra ou falando Krishna. O próprio Raulzito, o Raul Seixas, ele fez uma canção chamada Gita. Ele leu Bhagavad Gita. Gita quer dizer canção. Então, nós nunca seremos qualificados para pregar como um guru, nunca. Mas temos que começar a pregar. Sabemos mais do que a maioria da população. 7 bilhões de pessoas que habitam, de seres humanos que habitam o planeta Terra hoje, mais de 7 bilhões. Quem sabe o que você sabe? Pegue a porcentagem na população, 7 bilhões. Quem sabe cantar o Mahamantra Hare Krishna? Quem sabe cantar o Panchatattva Mantra antes de cantar o Mahamantra Hare Krishna? Que o Panchatattva Mantra cantamos para pedir para eles as 5 verdades, inclusive Mahaprabhu, um deles, o próprio Deus. Pedimos para ele misericórdia para poder cantar sem ofensa o Mahamantra Hare Krishna. Quem sabe isso? Quem sabe algum passatempo de Krishna? Pelo menos um passatempo você deve saber. Então, nós temos condições de pregar sim, para quem... Nós somos um cego no olho... Como que é? Nós temos um olho e todo mundo é cego. Na terra de quem é cego, quem tem um olho é rei. Nós somos praticamente cegos, mas enxergamos quase nada, mas melhor do que a maioria da população que é totalmente cega. Então temos a obrigação de pregar. O que Mahaprabhu mais quer que nós façamos é pregar a consciência de Deus. Ele falou para Nityananda Prabhu e Namacharya Silahardas Thakura, que já era muito idoso, falou, vá pregar o santo nome de Krishna. E Mahaprabhu desobedeceu, Nityananda Prabhu desobedeceu Mahaprabhu. Ele pregava o nome de Gauranga, o nome de Mahaprabhu, que também é Deus, claro. Então, se Mahaprabhu mandou seu irmão, o Adi Guru, o primeiro Guru, e Namacharya Silahardas Thakura pregar, todos os gurus da Gaudiya Vaishnava, do Gaudiya Vaishnavismo, falam para nós pregarmos. Shilachara Maharaj fala, vá de porta em porta. Shilachara Maharaj não vê a hora de acabar a quarentena na Índia, para quê? Para sair de vilarejo em vilarejo, ele faz isso o ano inteiro. Pregar, divulgar a consciência de Krishna. E nós temos que ter vergonha de não fazermos isso. Porque Shilachara Maharaj está com 60 anos, ele vai completar 60 anos esse ano. Ele tem alguns problemas de saúde, e tem várias pessoas que não têm nenhum problema de saúde, são novas. Mesmo que já tenha a idade dele, ou seja mais velho, temos que seguir o exemplo, temos que sair pregando para todos. Ah, mas eu tenho vergonha de ir de porta em porta. Então fale com o seu colega de trabalho, fale com alguém na rua. Por isso que Shilachara Maharaj fala, use tilaka na testa. Não é para colocar de manhã para cantar o Gayatri ou cantar o Mahamantra.
ou enfim, ver Krishna quando abre altar, e depois quando vai sair de casa passa uma água, passa um pano para esconder, porque se você sair de Tilaka na rua, eu garanto que pode não ser todo dia, mas pelo menos uma vez por semana, alguém vai perguntar o que é. O que é isso que você está usando? Você é religioso? Ou vão falar para você, você passou a pomada e esqueceu de tirar, como acontece às vezes comigo. Mas não importa, é uma chance que você tem de pregar. Se a gente estiver camuflado como um policial, quando ele está paisana, que é chamado, ninguém sabe que ele é policial. Se ele estiver com uniforme de policial, qualquer problema que a pessoa precise de um policial, ela sabe que ele é policial e ela vai em busca dele. Se o policial estiver à paisana de roupa social, roupa normal, ninguém vai saber que é policial. Então temos que pregar, 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 pregar. Essa é a nossa função. E você sabe, como eu falei, muito mais do que muita gente. E se você acha que você sabe muito pouco, vamos começar a ler as aulas, escutar as aulas. Quanta informação é dada numa aula? Quanta informação foi dada hoje em 10 minutos de leitura? Não a minha informação, mas a informação que Srila Siddhartha Maharaj deu em 10 minutos de leitura. Imagina a quantidade de assuntos que você pode falar para alguém novo. E foi perguntado também para Srila Acharya Maharaj, creio que a semana passada, acho que foi a semana passada, foi perguntado para ele como devemos pregar no Ocidente. Ele falou, pregue de uma forma simples, o mais simples possível, falando que nós não somos o corpo, nós somos a alma. Falando que cantamos o mantra Hare Krishna, é o melhor mantra para essa era que vivemos hoje. Não precisa nem falar em Kali Yuga, porque se você pegar alguém novo que nunca escutou nada e começar a falar vários nomes em sânscrito, em bengali, isso afasta a pessoa. Mas o nosso ego quer fazer isso, para falar que sabemos. Mas a pessoa nova, ela não quer escutar nomes estranhos. Ela quer que você explique o que é, da forma melhor possível, mais simples. Como diz Srila Acharya Maharaj, não vai ficar falando regras, depois ela vai saber das regras. Vamos falar que Deus é amor, que o nosso objetivo final da vida, da alma, é amar a Deus puramente. Enfim, ele falou tudo isso para a pessoa pregar. Então você pode ler essa aula dele, foi postada alguns dias atrás no grupo, você está no grupo do Templo de São Paulo, você está no Facebook também, procure as aulas anteriores dessa semana, ou da semana, final da semana passada, não sei, mas ele dá exatamente, responde a pergunta como pregar para alguém novo, do Ocidente principalmente. Então não se preocupe, você sabe muito mais do que a maioria, vá pregar. Você está vivendo aí na Noruega, pregue para as pessoas aí. Vá no supermercado, onde você for. Se você for de Tilaka, alguém vai perguntar o que é isso, e é uma forma de você pregar. Agora sim. Pergunta Amrita. Agora eu não sei. Pergunta da Amrita. Amrita Didi. A Amrita mora no Guarujá. Ela fala assim: já ouvi falar nas aulas de outros devotos que o Senhor Shiva tem 83% das qualidades de Krishna. Isso está correto? É só pegar a calculadora, Amrita. Calcula aí. Faz a regra de 3. Krishna tem 64, né? Vamos voltar à aula de matemática. Krishna tem 64, 100%. O Senhor Shiva tem 55, X%. Faça a regra de 3 e calcule. Eu não sei se dá isso daí exatamente, 83%. Mas deve ser próximo disso.
Isso está certo ou errado? Ela continua a pergunta. Só por curiosidade. Então, faz a regra de 3 aí. Agora ficamos todos curiosos para saber. E aí alguém pode me mandar o cálculo matemático. Será que vocês não lembram fazer a regra de 3? Divide, multiplica 100 por 55, 5.500 divide por 64. E aí vamos ver quanto dá. 5.500 dividido por 64. Acho que é isso. Mas deve dar por aí, Amirita. Enfim, é uma curiosidade mesmo. Porque isso daí, na verdade, não vai aumentar nossa prática devocional. Não vai aumentar nosso avanço espiritual. É mais curiosidade mesmo. Mas, enfim, 85%. Quem falou errou no cálculo. Tem que voltar para a escola. 85,93. Aí, agora já estamos chegando mais à precisão. Então, quase 86, vai. Arredondando no 86. A pessoa errou por pouco. Mas é isso aí. O que temos que saber é que os semideuses têm bem menos qualidades do que Krishna. E menos que os avatares. Mas tem mais do que nós. Por isso que eles têm poderes para controlar. Quem controla o sol, nós não conseguimos controlar o sol, controlar a chuva e nada. E eles conseguem. Cada um na sua função. Alguém tem mais alguma pergunta? Pararemos hoje aqui com a leitura. Amanhã começaremos novamente, reiniciaremos, na parte 5 do capítulo 1.